Amiguinhos! Então vamos lá para a empreitada de tentar entender o conto Amor, da Clarice Lispector, que foi publicado no livro Laços de Família. Eu vou manter o método de analisar contexto, autor e obra, nessa ordem. Então, preciso lembrar o contexto no qual a Clarice escreve. A gente está pelos idos da partir da década de 40, 50, 60. Então a gente tem um mundo pós-Segunda Guerra Mundial. A gente tem um mundo fazendo muitas reflexões, não só sobre o ato de nascer e morrer, mas sobre aquilo que se faz entre essas duas constantes sobre a qual não exercemos controle. Então, há duas certezas na vida: a gente nasce e a gente morre. Absolutamente tudo que acontece entre esses dois eventos, a gente chama de vida, a gente chama de viver. E absolutamente tudo que a gente faz entre esses dois eventos são invenções. A gente inventou que o calor específico da água é 1,0 caloria por grama grau Celsius. A gente inventa que tem que vestir roupa do tipo A, B, C, D ou E. A gente inventa que tem tipos de cortes de cabelo. A gente inventa, para tentar cumprir o ordenamento entre essas duas constantes sobre as quais não temos nenhum controle. Nesse cenário, aparece um grupo muito influenciado por uma discussão anterior da fenomenologia, Russell, Kierkegaard, Heidegger. Vai aparecer um grupo formado por Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Albert Camus, que vão discutir essa existência, vão discutir o ato de existir. Vou tentar apresentar isso a partir de uma frase. O Sartre era um excelente frasista, e ele diz: a existência precede a essência. O que ele está dizendo é: primeiro existimos, depois somos. Eu e você nascemos com um cérebro de 300 gramas, eu e você nascemos com um cérebro quase vazio. Para você ter uma ideia, a gente nasce com um cérebro de 300 gramas e morre com um cérebro de 1,5 kg. Então, o que a gente faz entre o ato de nascer e morrer é um download de um sistema de sentidos. Esse sistema de sentidos a gente chama de cultura. Então, eu fiz o download do idioma português, você também, e é por isso que você me ouve em português. Eu fiz um download de roupas que eu devo vestir para me apresentar numa aula. Eu fiz um download de como apresentar um texto, contexto, autor e obra. Eu fiz um download. Absolutamente tudo que a gente formatou entre os atos de nascer e morrer são invenções para tornar a vida mais palatável, para dar à vida algum sentido. Então, eu e você somos resultantes de invenções. Sim, coisa simples de provar. Se por ocasião do seu nascimento você fosse para a China, você falaria chinês e você partilharia do universo de sentidos da China, que é completamente diferente do nosso. Então, nós não somos uma resultante bioquímica, nós somos uma resultante sociológica, cultural, geográfica, histórica, antropológica, psíquica e aí por diante. É nesse cenário que a Clarice aparece. A ideia de que a ideia de ser no mundo. Eu e você somos no mundo e não podemos abdicar desse lugar. Ser no mundo vai ser determinante para o vir a ser. Ser no mundo, no Brasil, e o meu vir a ser é falar português. Ser no mundo, no Brasil, e o meu vir a ser é gostar de feijoada. Ser no mundo, no Brasil, e o meu vir a ser é reticências. Porque você é no mundo, você é um vir a ser associado a esse mundo no qual você é. E ele necessariamente é uma invenção.
A Clarice vai muito influenciada por uma autora inglesa chamada Catherine Mansfield. Se você gosta da Clarice Lispector, vale a pena se debruçar sobre a Catherine Mansfield. Muito influenciada pela sua escrita, muito influenciada por essa proposta reflexiva filosófica da galera do existencialismo, vai compor a sua obra. A Clarice é russa por nascimento, mas mora no Brasil. Então, eu não sei se você entendeu, ela é a prova de que o vir a ser está diretamente conectado com o ser no mundo. Ela nasce na Rússia, mas porque cresce no Brasil, vai ter aspectos fundamentais dessa sociedade na qual está inserida, porque o vir a ser é determinante para o ser no mundo. Clarice, então, vai promover uma prosa que a gente chama de prosa existencialista, e essa prosa vai ser sempre muito impregnada de reflexões. No conto Amor, a gente vai perceber períodos curtos. Ela é muito direta e reta no que ela está propondo de reflexões. Ela quer o tempo todo jogar a gente diante desse vir a ser, esse ser no mundo. Esse vir a ser desse ser no mundo. E é isso que a gente vai tentar retratar aqui. O conto do qual falaremos, o título é Amor, e com isso já há aqui uma expectativa por parte da autora, porque eu e você aprendemos que sob a tutela do amor, eu e você aprendemos que sob o guarda-chuva do amor, tudo se resolve, tudo se encanta, tudo é espetacular, tudo é maravilhoso. É, nem precisamos ir longe. Se você for na filosofia de Luc Ferry, nosso contemporâneo francês, se você for na filosofia de André Comte-Sponville, nosso contemporâneo francês, e você vai ler A Vida Boa é aquela que você ama. E eis aqui o deboche da Clarice. Ela vai dizer: olha, não é bem assim. Mesmo numa vida em que o amor é o continente e o conteúdo, é possível haver uma problematização, porque existir não é simples. Existir não é fácil. Justo a mim coube a árdua tarefa de ser eu. E ser no mundo pressupõe um ato de singularidade. Ser no mundo pressupõe idiosincrasia. Ser no mundo pressupõe ações sui generis, porque a cada segundo desvirginal que entramos, a cada segundo que desvirginamos, porque o próximo minuto é sempre para onde estamos indo em processo perene de construção, ele é vir a ser. E ele é ser no mundo. É nesse contexto que Clarice oferece para a gente o amor. É nesse texto que vamos entrar agora, que eu lerei linha a linha com você. Um pouco cansada com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Preciso lembrar a você que Clarice coloca a Ana num bonde. O bonde anda nos trilhos. O bonde não é como eu e você que está procurando trilhas. O bonde anda nos trilhos. Ela já entrega para a gente um saco de tricô que a Ana fez. Ela já entrega para a gente que a Ana tem um suspiro de meia satisfação. E eu e você sacamos aqui que ela não está completamente satisfeita. Eu e você percebemos aqui que há um quê do existir que pressupõe rusgas cotidianas. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam, aos poucos, pagando. Ela não é sozinha, mais gente é com ela.
Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essa apenas, e cresciam árvores. Crescia a sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos. Crescia a mesa com comidas, o marido chegando com jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Aqui me remeteu um pouco ao cotidiano de Chico Buarque. De repente ela faz tudo, ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Tá claro? E aquela vida que se repete, que se repete, que se repete, e aquela vida que te dá segurança justamente porque se repete. A vida que te dá segurança porque é rotina. A vida que te dá segurança porque você sabe que nada de novo vai acontecer. Eventualmente você reclama da rotina, eventualmente você reclama do ato repetitivo de existir, mas não se arvora pelo novo, porque sabe que o novo implicará a você necessidades de mudanças, das quais você foge. Ana, então, transformou o seu dia a dia em atos repetitivos. Ela faz o que tem que fazer e colhe os frutos da sua atividade. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se, há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. Há um intertexto possível de análise, porque a Clarice usa a ideia da grande tesoura. No parágrafo que ela usa a ideia da grande tesoura, ela conclui com: a vida poderia ser feita pela mão do homem. Existe um texto famosíssimo do Sartre chamado Existencialismo é um Humanismo, em que ele vai fazer uma comparação entre a tesoura e o homem. E ele diz: o artesão, ao fazer a tesoura, faz um instrumento com o objetivo de. A tesoura, portanto, nasce tesoura, vive tesouramente e morre como tesoura. O ponto é que o homem é vir a ser no mundo. E se ele é vir a ser no mundo, ele nasce, cresce e se desenvolve do jeito que lhe aprouver. Existir precede ser. A existência precede a essência. A tesoura está condenada a ser tesoura. O homem não está condenado a ser coisa nenhuma, a não ser a própria liberdade. Então Sartre vai dizer: o homem está condenado à liberdade. O homem está condenado à liberdade porque a vida podia ser feita pela mão do homem. Pela mão do homem. Outra coisa que chama atenção no parágrafo é a maneira como ela abre o parágrafo. Ela diz: certa hora da tarde era mais perigosa. E por que era mais perigosa? Ah, vai, não precisa ser tão esperto. Quando você faz uma pergunta para sua avó e para sua mãe, ela diz: olha, minha filha, essa pergunta não se faz, não, hein? Quando você levanta uma lebre, levanta uma ideia e alguém diz: olha, essa ideia é perigosa, hein? Significa dizer: você está indo para além da fronteira do permitido. Você está indo para além da fronteira que o Rei Leão apresenta para o seu filho quando diz: lá você não pode. Porque quem quer que se alimente da árvore do conhecimento será expulso de algum paraíso. Vou repetir a Melanie Klein para você degustar. Quem quer que se alimente da árvore do conhecimento será expulso de algum paraíso. Uma vez que você está diante da hora perigosa, uma vez que você está diante de tudo resolvido e agora sobrou você, há riscos. É por isso que você fica com a cara na tela o dia inteiro. Porque se você resolver pensar, é possível que você entenda que a sua vida está cagada e que está na hora de mudar coisas. Só que isso dá trabalho. Então você prefere passear no TikTok. É mais fácil curtir as fotos dos outros
do que tornar a sua vida interessante a ponto de fazer com que os outros as queiram curtir. Ou mais, é mais fácil curtir as fotos dos outros do que se aventurar numa vida que nem vale a pena postar, porque está tão legal que você não tem tempo para essas bobagens. E é por isso que você foge dos silêncios. E é por isso que você foge dos momentos de reflexão. E é por isso que você foge, foge, foge. Porque fugindo de si, você se impossibilita do encontro com a necessidade da mudança e da percepção de que ser no mundo é vir a ser. No fundo, Ana sempre tiver a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. Isso, um lar perplexamente lidera. Observe, um lar perplexamente lidera. Ela não conseguia, na cabeça dela não era claro que ter um lar daria para ela a raiz firme das coisas. Isso, um lar perplexamente lidera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tiveram eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Simone de Beauvoir escreve O Segundo Sexo. O título já é provocativo, porque a mulher não é o primeiro sexo, não é ela que aparece por primeiro, não é ela que se estampa. Ela é o segundo sexo. O livro foi publicado em 2 volumes. No primeiro volume, já nas primeiras 2 linhas, as únicas linhas que as pessoas costumam ler, está escrito: ninguém nasce mulher, se torna mulher. Na verdade, a discussão é outra. É muito mais bem elaborada, porque a Beauvoir e o Sartre têm um discurso rabínico. Mas o que eu quero que você entenda é ninguém nasce nada, você se torna, é vir a ser, ser no mundo. É nesse sentido que ela diz, no fundo, Ana sempre tiver a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lidera. Olha a palavra, perplexamente lidera. Um homem com quem casara era um homem verdadeiro. Você ouve isso? Fulano é um homem de verdade. O que é ser um homem de verdade? Fulano é uma mulher de verdade. O que é ser uma mulher de verdade? Uma vez estabelecidos os conceitos, ela passa por essa fase, olha para trás e diz: sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Alguns de vocês, papai e mamãe escondem a juventude. Alguns de vocês, papai e mamãe escondem o que fizeram, como se fosse possível, como se quisessem tornar quase cândido, quase cândida a existência anterior, como se os erros que o precederam não fossem imprescindíveis para ser o que são agora. Como se as falhas, como se os desvarios, como se os desacertos não fossem imprescindíveis para ser o que são agora. E, mais, olhando para trás, chamam de doença da vida, erros da juventude, erros da maturidade juvenil. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia. Eu vou repetir, porque você tem que degustar isso. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia. Abolindo-a, encontrar uma legião de pessoas antes invisíveis que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade, alegria, cuidando de bebê reborn. E soltei. Porque, observe, dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vive. Olha a quantidade de gente que você conhece que vive sem a felicidade. E olha como aos poucos você caminha para lá. Na última conversa com a sua prima de 12 anos, você falou como se fosse a sua mãe. Você usou as palavras que seu pai utiliza. Palavras que você questionava há 2, 3 anos. Mas aos poucos você sai da condição de incendiário para a condição de bombeiro. Aos poucos você abdica daquele que era revolucionário para ser mais um na manutenção de um sistema de crenças que condicionam a todos a ato de uma vida medíocre para a manutenção da coisa como ela é. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance. Uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara, em troca, algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera, assim ela escolhera. Você ouve isso? Aproveite a juventude, porque a vida de adulto
Aproveite enquanto não casou, porque a vida de casado. Aproveite enquanto não tem filho, porque a vida de quem tem filho. Aproveite. Ô, amigo, então não faz. Então não faz. Se você tem que aproveitar porque depois vai ficar ruim, não faça o que vai ficar ruim. É de uma simplicidade reflexiva que faz corar uma amêndoa. Se depois de vai ficar ruim, não vá para o depois de. Isso aí, isso aí é aqui, ó. A Zoé entende. Zoé, se depois vai ficar ruim, você faz, Zoé? Viu? Não faz. Zoé é esperta. Não seja trouxa. Mas o que subjaz no discurso é: aos poucos precisamos formar você para ser mais um dos nossos, a reproduzir um modelo em que nada muda, porque a gente tem medo da mudança. A gente tem medo da ideia de vir a ser no mundo. A gente tem medo da liberdade. Sartre diz: estamos todos condenados à liberdade. É isso que Milan Kundera, quando escreve seu livro, propõe no título: a insustentável leveza do ser. Quando você se olha e se percebe livre, você não necessariamente está preso por nenhum desses algoritmos do sistema de sentidos que lhe foi imposto. Você se prende a ele porque a liberdade o incomoda. Se você parar para pensar que você pode vestir o que quiser, com a cor que você quiser, com o cabelo que você quiser, ir para onde você quiser, do jeito que você quiser, é muita liberdade. Então você vai dizer: eu não posso porque minha mãe, eu não posso porque meu pai, eu não posso porque minha família, escola, estado, igreja, eu não posso. Você se prende porque sabe que a liberdade exige de quem se propõe. E aí você vai se esconder atrás de um que chamaram de vida de adulto. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Quase o céu de Zeus, né? Cada um fazendo o que tem que fazer, e aí ela tem que ficar ali esperta para esses pensamentos estranhos não a tomar. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto, mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Me faz lembrar Mafalda Veiga, cantora portuguesa, que diz: aprende a conter o gesto, a raiva, o protesto, até o dia que a alma explode nas mãos. É claro que estamos adoecendo, é claro que há centenas de outras doenças psíquicas. Ninguém bate mais na mesa e diz droga. Os corpos estão cada vez mais monopolizados para que virem doces de compoteira. Os cabelos cada vez mais coordenados, os cheiros cada vez dos corpos cada vez menos livres, os movimentos dos corpos cada vez mais presos, o tom de voz cada vez mais preso, o que você pensa, sente, a sua forma de agir cada vez mais coordenada. E você estranha a quantidade de gente doente no mundo? Você abaixa a cabeça para quase tudo. Uma espécie de vaquinha de presépio que diz sim para tudo que lhe impõe. E estranha que seu corpo esteja reagindo. Tudo em você é cada vez mais contido na tentativa de agradar a nem quem você sabe quem. E você estranha que tenha que se entupir de remédios para existir. No último quadrinho do Calvin, entupido de Ritalina, ele diz que seu melhor amigo, o Haroldo, é só um bicho de pelúcia. Tiramos a arte, tiramos dele a música, o teatro, a dança, a escultura, o cinema, e estranhamos que tenha ficado preto e branco. Tirasse de você a música, a dança, o teatro, o cinema, a escultura, sobraria o quê? Isso aí.
Essa coisa que toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para viver. Porque já que não dá para fazer isso de dentro para fora, você aceitou ser condicionado de fora para dentro. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família, a revelia deles. Eu não sei nem se é isso que eles querem, velho. Eu cuido. Quando voltasse era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam na. Assim chegaria a noite, com sua tranquila vibração. De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quando a ela mesma fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo e alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela quisera e escolhera. E aí reclama dos outros. É possível que você tenha uma mãe que reclame de você, reclame da avó, reclame da tia, reclame. Mas é porque ela não percebeu que a vida é dela e ela pode fazer o que ela quiser. Só que ela não tem coragem. Todo mundo aqui tem pelo menos uma tia fofoqueira que gosta de novela. A fofoca e a novela é porque viver a vida dela é insuportável. Então ela precisa viver a vida do outro. A fofoca e a novela foi a forma como ele encontrou para atravessar esse espaço entre nascer e morrer, porque viver na própria pele tornou-se insuportável. Ela já não se alegra, paga shows de humor para eventualmente soltar um sorriso ou outro, paga para rir, porque já não consegue fazer isso com os próprios atos da existência medíocre que escolheu. Entope-se de remédio, finge que é doente, porque a vida como a construiu já não a sacia. Poderia mudar, mas prefere reclamar. E quem reclama é porque já clamou e não chegou a lugar nenhum. Mas mantém o método, afinal de contas, vai que resolva realmente mudar alguma coisa. Prefere essa sopa rala que mal dá para dois, a uma vida que vale a pena existir. Dorme o dia inteiro e diz que gosta, mas só faz isso porque não vale a pena ficar acordada. O bonde vacilava nos trilhos. Entrava em ruas largas. Logo um vento mais úmido soprava, anunciando mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Ana respirou profundamente, uma grande aceitação deu ao seu rosto um ar de mulher. Eu preciso repetir isso. Eu preciso. Ana respirou profundamente, uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher. O que deu a ela um ar de mulher foi a aceitação. A aceitação de que é o segundo sexo. A aceitação de que precisa estar oprimida. A aceitação de que serve a todos, ainda que isso não a sirva. A aceitação de quem dá um suspiro meia boca, mas precisa acreditar que a vida está permeada por um amor que nem mesmo ela acredita. O bonde se arrastava em seguida e estacava. Até o Maitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado, de pé. Suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. Eu vou a Humberto Kissinger para dizer para você: um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. É o que está acontecendo aqui e agora. É um momento gestáltico. É um momento em que tudo acontece. É preciso correr riscos. Todos os dias Deus nos dá, junto com o sol, um momento em que é possível mudar tudo que nos deixa infelizes, mas todos os dias a gente finge não perceber esse momento. A gente finge que hoje é igual amanhã, quando o sol nunca cruzou o mesmo céu. Esse momento de mudança pode estar no instante em que você coloca a chave na porta.
Esse instante de mudança pode estar entre uma talagada de café e outra. Esse instante de mudança pode estar quando você vê um cego mascando chicles. Mas a gente finge não percebê-lo, porque a gente prefere a dor à mudança. Mudar nos coloca diante do novo. Abdicar de pessoas, abdicar de situações, acreditar em nós mesmos, perceber que aquilo já passou e já não faz nenhum sentido. Alguns de nós insistem em viver coisas que já não fazem nenhum sentido, porque está com medo de ir para o novo. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mastigava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e, de repente, deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir, como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio, mas continuava a olhá-lo cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu a ordem de parada antes de saber o que se tratava. O bonde estacou. Os passageiros olharam assustados. Não foram só os ovos que quebraram. Não foi só o trem que quase saiu dos trilhos. Foi um cego que fez Ana ver. E já estudamos isso aqui hoje. Quem quer que se alimente da árvore do conhecimento vai ser expulso de algum paraíso. Se estilhaçam os ovos. Bagunça a Ana. A Ana sempre ordenada, a Ana sempre rotineira, a Ana sempre nos trilhos, diante de um cego que a fez ver, diante da deselegância de um chiclete na década de 50, diante de um cara que masca chiclete e ri, fica sério, e não vê, e não sofre, e sofre, e não vê. E agora, ela, diante disso tudo, ela. Oh, a Ana desaba. Há uma tentativa de parar o desabamento, mas não há mais o que fazer. Incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se aprumava pálida. Uma expressão de rosto há muito não usada ressurgira ali com dificuldade, ainda incerta, incompreensível. O moleque dos jornais ria, entregando-lhe o volume, mas os ovos se haviam quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede. O cego interrompera a mastigação e avançava as mãos inseguras, tentando inutilmente pegar o que acontecia. Pegar o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede, e entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu uma nova arrancada e a partida. A vida não para porque você está sofrendo. A vida não para porque está doendo. Citando Lenine, inclusive numa parceria com, inclusive uma música cantada pela Mafalda Veiga com João Pedro Paes. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de alma, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, o tempo não para. A vida não para, não. A vida segue. Poucos instantes depois já não a olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando gomas ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. Velho, o mal estava feito. Ela poderia dizer, mas o bem estava feito. Você está diante do novo. Você está diante da possibilidade do novo. Você está diante da possibilidade de descortinar novas formas de existir. Por que não ir? Por que não tentar? Por que não se expor? Por que não acreditar que é possível dar novos passos, ainda que eu entenda que o passo pressupõe um ato de risco, uma vez que um dos pés fica no ar. Dar o passo é sempre arriscado. Mas citando Chico Science, um passo à frente você já não está no mesmo lugar.
A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde era um fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso. Tinha um ar mais hostil, perecível. O mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam. Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas na rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão, e por um momento a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Perceber uma ausência de lei foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com que não o eram. O mundo parecia agora perigoso, o mundo parecia agora diferente, o mundo parecia agora não mais sob controle. Eu não tenho controle sobre o mundo? Não. Eu não tenho controle sobre todas as coisas? Não. Um homem cego me fez ver? Sim. Um homem cego mascando chicles na sua rotina de mastigar, na sua deselegância de mastigar um chicle na rua, ele me toca. O que chamava de crise viera afinal. E sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado. Tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Na Rua Voluntários da Pátria, parecia prestes a arrebentar uma revolução. As grades dos esgotos estavam secas e o ar empoeirado. Um cego mascando chicles mergulhara o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte havia ausência de piedade pelo cego, e as pessoas assustavam-na com o vigor que possuíam. Junto dela havia uma senhora de azul com um rosto. Desviou o olhar depressa. Na calçada, uma mulher deu um empurrão no filho. Dois namorados entrelaçavam os dedos sorrindo. E o cego? Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa. Ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse. Mantinha tudo em serena compreensão, separava uma pessoa das outras. As roupas eram claramente feitas para serem usadas e podia-se escolher pelo jornal o filme da noite. Tudo feito de modo a que um dia se seguisse ao outro. E um cego mascando goma, despedaçava tudo isso. E através da piedade aparecia a Ana, uma vida cheia de náusea doce até a boca. Não sei se o acaso quis brincar ou foi a vida que escolheu. Por ironia, fez cruzar o meu caminho com o seu. Eu não queria mais viver a agonia da paixão. Não tinha mais o que sofrer. Vivia em paz na solidão. Mas foi te encontrar e o futuro chegou. É uma Índia com um colar. A tarde linda que não quer se pôr. É uma Índia com um colar. Não é uma Índia qualquer. É uma Índia com um colar. Nando Reis. De repente você se embrenha no meio de uma multidão que tem mais de 1 milhão, mas não tem quem você quer ter, mas não tem quem você quer ver. Tony Garrido. De repente alguma coisa faz todo aquele mundo programado, montado, estabelecido, ruir como um castelo de cartas. Estava tudo tão pronto. O que aconteceu aqui? Chico Buarque, deixe em paz meu coração, ele é um copo até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. A gota d'água pode ser o cego mascando os chicles. Só então percebeu que há muito passara do seu ponto de descida. Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. Só então percebeu que há muito passara do seu ponto de descida, há muito mesmo. Estamos falando do trem no trilho, mas estamos falando de uma vida que abandonou as trilhas para o trilho. Há muito tempo ela já poderia ter descido, há muito tempo ela poderia ter olhado para a própria existência, há muito tempo ela poderia ter se perguntado: por que eu me mantenho nessas condições? Por que escolhi fazer isso? Por que me entupo de remédios para manter o que sempre tive, quando eu poderia mudar o que me incomoda?
Só então percebeu que há muito passara de seu ponto de descida. Na fraqueza em que estava, tudo atingia com um susto. Desceu do bonde com pernas débeis, olhou em torno de si, segurando a rede suja de ovo. Por um momento não conseguia orientar-se, parecia ter saltado no meio da noite. Claro, ela saiu dos trilhos. Quando ela sai dos trilhos, quando ela percebe agora que ela está indo para um outro lugar, ela se vê louca. Ela não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. De repente, tudo que ela tem é a possibilidade de viver o novo. Ela não precisa mais viver aquela sopa rala que mal dá para dois. Ela não precisa mais manter uma rotina para compensar uma vida que não quer. Ela já não está no trilho, ela está na trilha. Qualquer leitor atento vai perceber que o próximo passo da Ana é encontrar um lugar onde vai florescer diante desse terreno baldio. Uma vez que você derrubou tudo, sobra reconstruir. Uma vez que você não tem mais nada, sobra o novo. Uma vez que você não tem mais o que você tinha antes, agora você tem a oportunidade de se conhecer em outras condições, porque ser no mundo é vir a ser. Era uma rua comprida com muros altos, amarelos, seu coração batia de medo. Ela procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida que descobrira continuava a pulsar e um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. Ficou parado olhando o muro. Enfim, pôde localizar-se, andando um pouco mais ao longo de uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. Andava pesadamente pela alameda central, entre os coqueiros. Não havia ninguém no jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo. A vastidão parecia acalmá-la, o silêncio regulava sua respiração, ela adormecia dentro de si. De longe, via a aléia, onde a tarde era clara e redonda, mas a penumbra dos ramos cobriu o atalho. Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiro de árvores pequenas, surpresas entre os cipós. Todo o jardim triturado pelos instantes jamais apressados da tarde, de onde vinha o meio sonho pelo qual estava rodeada. Como por um zunido de abelhas e aves. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Ah, vai, nunca aconteceu com você. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Aquela música. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Aquele, aquela cena na peça de teatro. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Aquele abraço. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Aquele cheiro. Tudo era estranho, suave demais, grande demais, aquele pôr do sol. Tudo era estranho, suave demais, grande demais, aquela mão acariciando o seu pescoço. Oh, velho, que isso? Aquele micro instante que você diz, vale a pena, velho, vale a pena. Não, é bom, a vida presta. Aquele instante que você gostaria que não acabasse. Um movimento leve e íntimo a sobressaltou, voltou-se rápida. Nada parecia se ter movido. Mas na leia central estava imóvel um poderoso gato. Seus pelos eram macios. Em novo andar silencioso desapareceu. Eu poderia fazer um intertexto com o gato de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Porque ela está nesse exato momento. Para onde você quer ir? E ela diria, eu não sei. E o gato diria, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Ela não sabe para onde ela quer ir. Ela nem entendeu ainda o jogo. Ela ainda não entendeu que está num país de maravilhas. Ela ainda não entendeu que o mundo é uma resultante das coisas que ela quer para si, porque primeiro você existe e depois você é, porque a existência precede a essência. Inquieta olhou em torno.
Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. Um pardal se escava na terra e, de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Fazia-se no jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber. Nas árvores, frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos, cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa, rumorejavam as águas. O tronco das árvores pregavam-se luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila. O assassinato era profundo. E a morte não era o que pensávamos. Uma Ana morre para que outra possa nascer. O sonhar com morte junguiano, que pressupõe uma vida que começa. O sonhar com a morte, que significa o novo há de vir. A morte não era o que pensávamos. A morte é necessariamente um novo começo. A morte de uma Ana pressupõe o começo de uma nova Ana. Ao mesmo tempo que imaginário Ao mesmo tempo que imaginário, era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudos, o abraço era macio, colado, como a repulsa que precedesse uma entrega. Era fascinante, a mulher tinha nojo e era fascinante. Deixa eu voltar aqui. Como a repulsa que precedesse uma entrega. Aquele momento que você diz não, mas você quer dizer sim. Acompanharam comigo o raciocínio? Aquele momento que você diz não, mas você quer dizer sim. É o momento que você diz não, mas a repulsa que precede a entrega. E ela diz: eu não vou para esse caminho, mas esse caminho puta, maneiro, velho. Eu vou aqui. As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias resboiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlate. A decomposição era profunda, perfumada. Mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Aquele momento pelo qual ela passava era tão bacana que ela teve medo de voltar a ser o que ela era. Aquele instante pelo qual era tão bacana que ela teve medo de voltar a ser o que era ela e gostar do que era antes. Ou não gostar do que era antes. De alguma forma, Ana está diante de um novo contra o qual não tem como lutar. Se ela volta para o antes e tenta se convencer que é melhor, não é bom. Se ela volta para o antes e fica pensando no que é melhor depois, também não é bom. Me faz lembrar aquele conto hindu. Um caçador cai doente e é cuidado por um xamã. Então, um caçador cai doente e é cuidado por um xamã. Muitos meses depois, lutando contra a morte, o caçador, enfim, consegue sair da tenda, mas ele já não é um caçador, mas também não é um xamã. Ele está naquele meio do caminho que precisa lutar para ser, porque vir a ser é ser no mundo. Mas quando se lembrou das crianças, olha como você vai lá no passado. Tá claro? Olha como você vai recuperar aquele momento. Mas quando se lembrou das crianças diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a alameda. Quase corria e via o jardim em torno de si com sua impersonalidade soberba. Sacudiu os portões fechados, sacudiu segurando a madeira áspera. O vigia apareceu espantado por não a ter visto. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia a beira de um desastre. Correu com a rede até o elevador. Sua alma batia-lhe no peito. O que sucedia? A piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo,
perecível seu. Abriu a porta da casa. A sala era grande, quadrada. As maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? Ah! Se é a casa dela de sempre, por que ela observa a casa como algo novo? Que nova terra era essa? Quase Abraão chegando na terra prometida. Que nova terra era essa? Não mudou a casa, o que mudou foi a Ana. Não mudou a casa, o que mudou foi a Ana diante do cego que come chiclete. O que mudou foi a Ana que saiu dos trilhos. O que mudou foi a Ana que se aventurou até o jardim. O que mudou foi a Ana que agora, diante de uma explosão de vida, pretende se obrigar também a viver. E por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas e rosto igual ao seu, que corria e a abraçava, apertou-a com força, com espanto, protegia-se trêmula. Porque a vida era periclitante. A vida era tão perigosa quanto aquelas pessoas que ela vira no bonde. Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo. Do mesmo modo como sempre fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava, avisando-a. Abraçou o filho quase a ponto de machucá-lo, como se soubesse de um mal. O cego ou o belo jardim botânico? O momento em que ela percebe ou o momento em que a vida se mostra em explosão de possibilidades? Agarrava-se a ele a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado? O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha? Havia alguns pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava deles. Tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas da criança entre os braços. Ouviu seu choro assustado. Mamãe, chamou o menino. Ela está longe. Mamãe, chamou o menino. Afastou-o. Olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não, não deixe mamãe te esquecer, disse-lhe. A Ana nunca diria isso. Quem é que diz, não deixe mamãe te esquecer? Essa Ana, eu vou fazer uma proposta, mas a gente usa o Ana. é, é, não deixe mamãe te esquecer. É essa nova Ana que tem a possibilidade de abdicar do lugar daquela mãe convencional e ser ela. Porque ser mãe pressupõe necessariamente esse vínculo com o outro. Não ser mãe tem uma série de elementos previamente estabelecidos. Então, Marcelo Rubens Paiva, quando vai dizer de sua mãe, retratada no filme que eu esqueci o nome, alguém pode me ajudar, é, ele diz: minha mãe não era uma mãe convencional. Enquanto as crianças brincavam, a minha mãe estudava. O filme Ainda Estou Aqui. Obrigadíssimo. Então diz, minha mãe não era uma mãe convencional. E ela está dizendo, olha, pode ser que daqui para frente eu não seja uma mãe convencional. E eu não lembre de você como... Estou lembrando agora. A criança mal sentiu o abraço se afrouxar, escapou e correu até a porta do quarto, de onde olhou-a mais segura. Era o pior olhar que jamais recebera. O sangue subiu ao rosto, esquentando-o. Deixou-se cair numa cadeira, com os dedos ainda presos na rede. Do que tinha tanta vergonha? Não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam se rompido na crosta e a água escapava. Estava diante da ostra. E não havia como não olhá-la. De que tinha vergonha? É que já não era mais piedade, não era só piedade. Seu coração se enchera com a pior vontade de viver. E você ouve aquela música e explode uma vontade de viver. E você tem aquele abraço e você explode numa vontade de viver. E você vê aquele pôr do sol e você explode numa vontade de viver.
e você sente aquele cheiro e você tem uma explosão de vontade de viver. E há um misto de necessidade de controle disso, porque para onde vai tanta energia? Leonardo Boff escreve um livro cujo título é A Águia e a Galinha. Em A Águia e a Galinha, parem e ouçam o que eu estou dizendo. Em A Águia e a Galinha, é uma águia, assim que nasce, cai de um penhasco e fica muito machucada. Ninguém se preocupa em pegar a águia para cuidar dela, mas um fulano que passava pega essa águia e leva para sua casa. Na sua casa, a águia foi criada junto com as galinhas. E porque foi criada junto com as galinhas, essa águia se acredita uma galinha. Um ano depois, um ano sendo cuidada, um ano sendo amparada, essa águia está sã, essa águia está boa, essa águia está curada. Ela já pode viver como uma águia, mas porque aprendeu a viver como galinha, ela vive como galinha. Acontece que de tempos em tempos passam águias no céu de onde ela vive. E o som que as águias emitem a convida a ser águia. E ela faz um movimento ou outro como quem vai voar, ela faz um movimento ou outro como quem vai soltar um grunhido parecido, mas o fato é que essa águia aprendeu a ser galinha. Certa feita, um biólogo visitando a fazenda olha para a ave e diz: Olha, não é uma galinha, é uma águia. E o dono da fazenda diz: É verdade, é uma águia, mas porque conviveu com galinhas, aprendeu a ser galinha. Não, 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 ela é uma águia. E o dono da fazenda diz: Pois sim, acredito em você, mas o problema é que, mesmo sendo águia, convivendo com galinhas, ela agora é uma galinha. O biólogo inconformado diz: Eu posso tentar? E o fazendeiro diz: É contigo mesmo. Ele pega então a águia, leva até o alto do terreiro, ao alto da casa onde ficavam as galinhas, e joga a galinha a águia lá de cima. E a águia faz no chão. Ele fala: É, realmente, essa águia está mais para galinha. Mas eu posso voltar aqui daqui a algum tempo? Pode. Tempos depois, o biólogo volta, pega a águia, leva num lugar mais alto, solta a águia, e a águia no chão. E o dono da fazenda diz: Eu falei para você, rapaz, é uma águia, mas uma vez que tenha sido criada com galinhas, é galinha. O biólogo diz: Você me dá mais uma chance? O fazendeiro: Pois não. Ele pega então a ave, a águia, leva até o penhasco onde ela nasceu e diz para ela: Por mais que tenha sido criada com galinhas, você é uma águia, 2 metros de envergadura, patas, pés tão fortes quanto as patas de um urso, capaz de ver longe, capaz de voos enormes, capaz de caçar, capaz de ir atrás daquilo que mais quer. É inegável que durante muito tempo você foi criada como galinha, e é inegável que por isso se ache uma galinha e mais, haja, pense, sinta e haja como uma galinha, mas você não é uma galinha, você é uma águia. Uma vez que se perceba como águia, você vai agir como tal. Você não foi feita para ciscar num terreiro, você foi feita para os grandes voos. Você não foi feita para se apequenar em torno de um grupo, você foi feita para engrandecer-se para além desse grupo. Você é uma águia. E é nesse cenário, então, que ele joga a águia do alto do penhasco. E a águia vai caindo. Águias passam e emitem o som, isso dá a ela um sobrevoo, mas a águia vai caindo. Até que próximo do chão a águia então sai e faz o seu grande voo. Todos nós presentes nessa sala de aula temos momentos em que observamos o cego mascando o chiclete. Temos um momento em que somos lançados de um penhasco. Temos um momento em que podemos olhar para a nossa própria história e fazer releituras sobre ela. Não é sobre como foi até aqui, é como pode ser a partir daqui. Porque ser no mundo é vir a ser. Humilhada sabia que o cego preferiria um amor mais pobre.
E estremecendo também sabia por quê. A vida do Jardim Botânico chamava como um lobisomem é chamado pelo luar. Olha isso! A vida do Jardim Botânico chamava como um lobisomem é chamado pelo luar. A vida do Jardim Botânico chamava para uma mudança, chamava para uma transformação. No entanto, não era como esse sentimento que seria, não era com esse sentimento que seria uma igreja. Estou com medo, disse sozinha na sala. Levantou-se, foi para a cozinha ajudar a empregada a preparar o jantar, mas a vida arrepiava como um frio. Ouvia o sino da escola longe e constante. O pequeno horror da poeira ligando em fios a parte inferior do fogão, onde descobriu a pequena aranha. Carregando a jarra para mudar a água, havia o horror da flor se entregando lânguida e asquerosa às suas mãos. O mesmo trabalho secreto se fazia ali na cozinha, perto da lata de lixo, esmagou com o pé a formiga. Pequeno assassinato da formiga. O mínimo corpo tremia. As gotas d'água caíam na água parada do tanque. Os besouros de verão. O horror dos besouros inexpressivos. Ao redor havia uma vida silenciosa, lenta, insistente. Horror, horror. Andava de um lado para o outro na cozinha, cortando os bifes, mexendo o creme, em torno da cabeça em ronda, em torno da luz, os mosquitos de uma noite cálida, uma noite em que a piedade era tão crua como o amor ruim. Uma noite em que a piedade era tão crua como o amor ruim. Cazuza, Senhor Piedade, para quem não sabe amar, e fica buscando alguém que caiba nos seus sonhos, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Entre os dois seios escorria o suor, a fé se quebrantava, o calor do forno ardia nos seus olhos. Depois o marido veio, vieram os irmãos e suas mulheres, vieram os filhos dos irmãos. Eu ouço Gilberto Gil, e as pessoas na sala de jantar, só ocupadas em nascer e morrer. E as pessoas na sala de jantar, só ocupadas em nascer e morrer. Eu vejo Richard Bain, Fernão Capelo Gaivota. Enquanto as gaivotas queriam comer e dormir, Fernão Capelo queria voar, queria voar. Jantaram com as janelas todas abertas no nosso andar, no nono andar. Um avião estremecia, ameaçando no calor do céu. Apesar de ter usado poucos ovos, o jantar estava bom. Também suas crianças ficaram acordadas, brincando no tapete com as outras. Era verão, seria inútil obrigá-las a dormir. Ana estava um pouco pálida e ria suavemente com os outros. Depois de jantar, enfim, a primeira brisa mais fresca entrou pelas janelas. Eles rodeavam a mesa. A família. Cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos. Riam-se de tudo, com o coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles, e como a uma borboleta, Ana prendeu o instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Fernando Pessoa, sobre a borboleta, que é a cor que anda, a cor que se movimenta, a cor que voa. Depois, quando todos, depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer movimento. Está claro aqui quantos anos levaria até envelhecer de novo? Ela tem a sensação do novo. Ela tem a sensação de poder vivenciar o que não viveu antes. Ela tem a sensação de poder se perceber de um outro jeito. Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças. Mas com uma maldade diamante, parecia aceitar que a flor saísse, de que da flor saísse o mosquito, que as vitórias régias boiassem no escuro do lago. O cego pendia entre os frutos do jardim botânico. Lembra que ainda há pouco o jardim botânico e o cego ficavam quase antagônicos? Agora não. Agora o cego pendia entre os frutos do jardim botânico. Já não era clara para ela a diferença entre o ato da mudança e a mudança. O clamor para a explosão da vida e a explosão da vida. Tudo começava a se amalgamar. Se for um estouro do fogão, o fogo já teria pegado em toda a casa.
pensou correndo para a cozinha e deparando com seu marido diante do café derramado. Então ela ouve a explosão do fogão e sai correndo ver se aconteceu alguma coisa e o marido já está lá. O que foi? Gritou vibrando toda. Ele se assustou com o medo da mulher e de repente riu entendendo. Não foi nada, disse. Sou um desajeitado. Ele parecia cansado com olheiras. Mas diante do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois atraiu-a a si em rápido afago. Não quero que lhe aconteça nada nunca, disse ela. Desde que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo. Ela continuou sem força nos seus braços. Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se rebentara e na casa toda havia um tom humorístico. Triste. É hora de dormir, disse ele, é tarde. Um gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo, sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver, tentando trazê-la para o mundo em que ela já conhecia, o mundo que ela já encontrara, o mundo que ela conhecera, o mundo que acabara-se a vertigem de bondade. E se atravessara o amor e o seu inferno. Penteava-se agora diante do espelho, por um instante sem nenhum mundo no coração. Já passaram por isso? Quando você está diante de uma mudança e você olha meio que sem saber direito para onde está olhando, você entende? O que era muito legal agora já não é tanto. Um novo se apresenta e você olha por um instante sem nenhum mundo no coração. A fabulosa chance de inventar o mundo que você quer, a fabulosa chance de construção do novo, a fabulosa oportunidade de perceber em você características que até então você não percebia. Nenhum mundo no coração. O fim há de ser sempre o anúncio de um começo. O fim do Fundamental 1, início do Fundamental 2. O fim do Fundamental 2, início do ensino médio. O fim do ensino médio, início da universidade. O fim da adolescência, início da juventude. Da vida adulta, juventude, né, e vida adulta. O fim da vida adulta é a velhice. O fim é sempre um novo começo. Por um instante, sem nenhum mundo no coração, ela olhava a própria imagem, ela olhava a si mesma, tentando reconhecer essa nova face, se perguntando: quem é esse que me fita do outro lado do espelho? Antes de se deixar como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Por ocasião do seu aniversário de 10 anos, há uma vela que representa o número 10. Cantado o parabéns, você sopra a vela. No seu aniversário de 15, no seu aniversário de 20, no seu aniversário de 25. No seu aniversário haverá sempre uma vela que você sopra depois que parabenizam você pelo ato de existir. Soprar a vela é o rito de dizer: o que foi vivido até aqui não se pode viver mais. Os 10 anos se foi, os 15 anos se foram, os 20 anos se foram. Tudo que eu tenho agora é o porvir. Tudo que eu tenho agora é o novo. Uma vez que eu não posso reconstruir o passado, eu posso fazer o que eu quero do meu futuro. Porque vir a ser é ser no mundo. Oi, meus amigos. Senhores e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês. Um beijo, seus lindos.